isso, a nossa ministração nessa noite é sobre Bom Pastor. Vamos cantar essa canção. Nós então vamos ler o texto bíblico que fala sobre isso, que é o Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 1 a 18. João, capítulo 10, de 1 a 18. A palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, se vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. É aí, queridos. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar com o Senhor. Senhor, que bom. Senhor, que bom estar na Tua presença. Obrigado, Deus, por esse local que o Senhor nos dá, pela igreja reunida, pelas pessoas aqui presentes, por aquelas que porventura estejam acompanhando pela transmissão, na internet, aquelas que ouvirão esse sermão depois. Que haja graça a cada um de nós, que haja ministração do Senhor. Estamos iniciando um novo ano, Pai, e somos o povo de Deus, o povo que quer ouvir a Tua voz. E mais uma vez nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, como ovelhas do Senhor, que ouvem a voz do seu pastor. Então nos ensina nessa noite, nos ministra, nos visita com a Tua presença, com a misericórdia e com a graça do Senhor. Essa oração que eu faço juntamente com os meus irmãos em Cristo, e no nome de Cristo, e para a glória de Cristo. Amém. Meus queridos, uma das perguntas que se fazia em relação a Jesus era: quem é este? E muitas vezes nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos encontrar essa pergunta sendo feita: quem é este?
Se por um lado as pessoas sabiam muito bem quem ele era, quem era Jesus, por outro, havia muitos questionamentos. Era sabido, por exemplo, que Jesus havia nascido em Belém, todos sabem disso, migrado para o Egito por causa de uma perseguição de Herodes, crescido em Nazaré, que era uma profecia antiga. As pessoas, por exemplo, sabiam o nome de seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Houve ocasiões, na narrativa bíblica, que isso foi colocado. Aparentemente, não havia nada de extraordinário com aquele jovem de Nazaré. Entretanto, havia algo emblemático e inexplicável em relação a ele. E por isso as pessoas perguntaram: quem é este? Quem é este que tem tanto poder? Como poderia se explicar isso? Filho de José e Maria, nascido em Belém, pobremente. Quem é este que pode multiplicar pães e peixes? Não cabia na cabeça das pessoas. Quem é este que pode acalmar o mar? Ele fala e o mar se acalma, se emudece, como nós lemos numa das narrativas bíblicas. Quem é este que pode devolver a vista aos cegos? Quem é este que até pode ressuscitar mortos? Então, no Evangelho de João, queridos, nós vemos Jesus respondendo a essa pergunta e afirmando a sua identidade de Filho de Deus. E por 7 vezes, isso é bem conhecido, ele usou essa expressão: eu sou. Vou passar rapidamente aqui. 7 vezes que Jesus disse: eu sou. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso de uma vez só. Eu sou a ressurreição, eu sou a videira. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E nessa noite, então, nós vamos olhar especificamente para essa expressão: eu sou o bom pastor, tão famosa, que aparece aqui no capítulo 10 de João, e perguntar o que Jesus estava querendo dizer com isso. Que ensinamentos e implicações isso traz para as nossas vidas? Essa expressão de Jesus se autodesignando, se autodeclarando, se autodefinindo como o bom pastor. Que implicações isso traz para as nossas vidas? Nós estamos aí iniciando um novo ano, 2020. Não sei como você começa, se com grandes expectativas, ou com grandes medos, grandes desafios à sua frente, se você está entusiasmado, se você está ansioso ou preocupado, não sei. Mas há uma verdade sublime, santa, extraordinária e válida para todos os anos da nossa vida, que nós precisamos saber: Jesus é o bom pastor. É Ele que pastoreia as nossas vidas, seja que ano for da nossa existência. Então vamos analisar algumas dimensões dessa expressão: eu sou o bom pastor. A primeira delas, queridos, que eu gostaria de trazer nessa noite é as características do bom pastor. As características. Quais são as características? Quais são as qualidades desse bom pastor? É interessante a gente pensar, tem que fazer um contraponto até, porque a palavra pastor está muito desgastada nos nossos dias. Inclusive os pastores têm buscado até não dizer mais que são pastores. Você sabia disso? Vários pastores têm medo de dizer que são pastores. Via de regra, pastor tem sido sinônimo de alguém não confiável, picareta, enganador, mulherengo e desinteligente, para não dizer burro. E aquele que só pede dinheiro.
Por exemplo, se eu quiser acabar uma conversa com alguém, a conversa está fluindo, está indo bem, a pessoa pergunta: o que o senhor faz? Eu sou pastor. Ela dá o jeito de fazer uma outra coisa. Já aconteceu, queridos, comigo, de estar comprando um carro, eu ia financiar o carro, e quando a pessoa perguntou: o que o senhor faz? Eu sou pastor. Então, infelizmente, nós não estamos mais fazendo financiamento ou empréstimo para pastores. Muito embora haja pastores fiéis, comprometidos, íntegros, eu sei que há, é bem verdade que há muitos loucos disfarçados de pastores. Todavia, queridos, o nosso objetivo nessa noite é falar sobre um pastor diferente, sobre um pastor perfeito, sobre um pastor excepcional, sobre o bom pastor que é Jesus. Então nós não estamos falando de um pastor qualquer, nós estamos falando sobre o bom pastor. Eu quero perguntar quais são as características desse bom pastor. E quando nós olhamos então para esse texto da palavra de Deus trazido pelo próprio Jesus, eu quero elencar aqui 3 características desse bom pastor que nós encontramos em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que o bom pastor conhece as ovelhas. Essa é a primeira característica que nós podemos destacar em Jesus aqui, na descrição que ele faz dele mesmo nesse texto. O bom pastor conhece as ovelhas. Olha só o que Jesus diz, queridos, no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas. É isso que Jesus diz. Então, uma coisa que nós precisamos saber sobre esse bom pastor, sobre esse Jesus, é que ele nos conhece. Ele sabe o nosso estado, ele sabe como nós estamos agora, exatamente nesse momento. Ele sabe a nossa situação, ele sabe a nossa condição de vida. Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, ele sabe o que nós estamos precisando. E ele não é um pastor distante, ele não é um pastor alienado, ele não é um pastor indiferente, não é um pastor inoperante. Aliás, ao contrário, ele é um pastor presente, atuante, determinante na vida das ovelhas. O bom pastor conhece as ovelhas. Então essa é a primeira característica que nós podemos destacar. Esse bom pastor que é Jesus, o bom pastor conhece as ovelhas. Isso é maravilhoso, saber que o Senhor nos conhece. Talvez eu conheça um pouco de vocês como pastor, mas muito pouco. Agora o Senhor Jesus sabe tudo sobre nós. Tem a ficha completa das nossas vidas, da nossa história. E por isso Ele pode nos conduzir, nos abençoar. Mas a segunda característica que eu quero destacar sobre esse pastor é que o bom pastor protege as ovelhas. Não apenas conhece, mas ele protege. Jesus afirmou aqui: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Aqui Jesus está utilizando, queridos, uma linguagem pastoril que era bem entendida e conhecida naquele contexto. Eu imagino que no nosso contexto talvez não tenhamos isso aqui na nossa região, mas tenho certeza que há outros lugares em Santa Catarina, e o Oswaldo deve conhecer muito bem isso, que essa realidade eu nem entendi. Mas o fato é que a criação de ovelhas, queridos, era uma das principais atividades daquela cultura. O bom pastor conduzia as ovelhas pela porta do aprisco, colocando-as em segurança. É esse o ponto. É por isso então que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é essa porta onde as ovelhas entram, onde as ovelhas como eu e como você podem entrar para obter abrigo, segurança, conforto, alimento e proteção. Jesus é esse bom pastor que protege as ovelhas das investidas dos lobos vorazes.
Então nós começamos um novo ano e nós estamos vivendo dias difíceis, momentos complicados, e principalmente nessa questão da segurança ou falta de segurança. Isso nos preocupa, tenho certeza que preocupa a mim e preocupa a você também. Estamos seguros? E os nossos filhos? Podemos mandá-los na padaria para caminhar uma quadra para comprar um pão? São preocupações que nós temos, queridos, e são preocupações válidas e legítimas, sim, mas o fato é que nós precisamos confiar na proteção do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e descansar nele. Mas a terceira característica, queridos, que eu quero destacar aqui nesse texto é que o bom pastor tem interesse pelo bem-estar das ovelhas. O bom pastor tem interesse que as ovelhas usufruam de bem-estar. Jesus não quer que as ovelhas se afastem. Jesus não quer que as ovelhas se percam. Ele se preocupa com elas. Jesus não quer que as ovelhas fiquem doentes. Jesus não quer que as ovelhas sejam feridas. Jesus quer, queridos, que as ovelhas sejam saudáveis, gordas. Talvez você não goste dessa expressão, não pense isso no sentido físico. Bonitas. Jesus tem o maior interesse no bem-estar do seu rebanho. Para isso, querido, estou falando que Jesus tem interesse no bem-estar das ovelhas. Eu vou dizer 3 coisas que são fundamentais para que você continue usufruindo, gozando desse bem-estar que o Supremo Pastor pode te dar. Para isso, você precisa estar nos limites que Jesus estabelece. Estar dentro do aprisco. Não ser uma ovelha rebelde que foge do pastor. Para isso, você precisa estar perto do pastor, ou seja, em conexão com ele. Para isso, você precisa comer a comida que o pastor te dá. Se alimentar bem, se alimentar da palavra de Deus, nutrir comunhão, ter conexão, estar perto, não se afastar, não fugir do aprisco e alimentar-se adequadamente. Estes são os elementos necessários para uma vida cristã saudável, para que você seja uma ovelha saudável. Então, queridos, essas são algumas características do bom pastor. Mas eu quero falar ainda mais algo sobre isso, sobre o bom pastor. E olhando para esse texto, eu quero destacar então, além das características do bom pastor que eu já disse, eu quero falar agora sobre a singularidade do bom pastor. Ele é um pastor singular. E aqui, queridos, nós temos um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nem sempre a gente percebe que esse texto que é tão conhecido, que é João 10:10. O que está escrito em João 10:10? Vamos lá, ver se estão acordados. O ladrão vem somente para fazer 3 coisas. Quais? Eu vim, tenho vida e a tenho em abundância. João 10:10, os versículos mais conhecidos, mais decorados, mais sabidos, mais ditos toda a Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se a gente decora esse versículo, não sabe que ele está nesse contexto aí da parábola do bom pastor. E aqui então, depois que Jesus termina esse versículo, ele em seguida diz: eu sou o bom pastor. Como eu disse no início, o título pastor está desgastado, infelizmente. Mas Jesus é um pastor singular, inimitável, incomparável, inigualável. Não há outro como Jesus. Jesus é um pastor perfeito.
absolutamente singular. Agora eu quero explicar para você no que Jesus é singular e dizer 3 coisas sobre isso. Primeiro, queridos, que Jesus é singular na sua identidade. Jesus é singular na sua identidade. Talvez, meu querido, a gente possa olhar para alguns pastores e dizer: ali está um bom pastor. Procure aí na sua mente, na sua memória. Certamente todos nós temos 1, 2, 3, tomara que vários, para dizer: ali está um bom pastor, um pastor que eu admiro. Eu conheço vários pastores, eu admiro por demais. E nem sempre são os pastores da televisão, os pastores de carne e osso que a gente conhece no dia a dia. Mas eu estou dizendo que Jesus é um pastor singular na sua identidade. A Bíblia diz assim: Jesus é o bom pastor. Tem um artigo definido aqui. Não é um dos pastores. Jesus é o bom pastor. O artigo definido "o" aqui faz toda a diferença. Somente ele pode ser identificado como o bom pastor. Bom pastor é ninguém mais. Jesus é singular. Jesus é um pastor divino. É isso que faz dele esse pastor singular. Mas, queridos, Jesus também é singular, não apenas na sua identidade. Ele é um pastor divino. Mas Jesus é singular no seu propósito. E agora eu quero voltar então na expressão do texto de João 10:10 que eu falei. Veja o que o apóstolo do amor, o apóstolo João diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui nesse texto, queridos, Jesus está estabelecendo um contraste entre o mercenário e o bom pastor. E aí a Bíblia diz que o mercenário, o ladrão, veio para fazer 3 coisas que eu já pedi para vocês dizerem para mim: roubar, matar e destruir. O mercenário quer roubar as ovelhas, é isso que Jesus diz aqui: roubar as ovelhas. Roubar o que, queridos? Roubar o seu propósito. Ele tem roubado o propósito de vida de muita gente, tem roubado o propósito da existência de muitos adolescentes. Por isso há uma grande incidência na atualidade de suicídio entre os adolescentes. Tem roubado o propósito, o sentido de vida de muitos jovens. Por isso há uma incidência muito grande de suicídio entre os jovens dos nossos dias. Porque o diabo, o mercenário, tem roubado o desejo de viver. O mercenário, queridos, quer roubar o nosso propósito de vida, o sentido da nossa vida, o nosso chamado. Ele quer nos convencer de que não há um chamado de Deus para as nossas vidas. Ele quer roubar o nosso ânimo, quer roubar a nossa paz, quer roubar a nossa capacidade de viver para Deus. O ladrão quer roubar isso de nós. Mas o mercenário quer matar as ovelhas, não só roubar, matar seus sonhos. Por isso que eu falo, estamos começando um ano, como está? Você tem sonhos, ideais. O mercenário quer matar os nossos sonhos, matar os nossos ideais, os desejos espirituais, os compromissos assumidos, matar a vontade de ir à igreja, matar a sua disposição de atuar na obra de Deus, integrar o ministério, de fazer diferença nesse mundo. O mercenário quer matar isso. O mercenário quer destruir as ovelhas, matar, roubar, destruir. Destruir seus relacionamentos, destruir seus casamentos, destruir suas famílias, destruir suas emoções, destruir seus padrões, destruir suas convicções, destruir suas âncoras.
destruir seus alicerces. Mas o que eu estou dizendo é que você tem um pastor à sua disposição que pode neutralizar todas as ações do mercenário. Porque o versículo começa dizendo: o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas ele termina dizendo: eu vi, o bom pastor veio para que vocês tenham o quê? Tenham vida. O bom pastor neutraliza as ações do mercenário. Quando você está no aprisco, quando você está em obediência ao Senhor. Enquanto o mercenário quer roubar, matar e destruir, o bom pastor veio para resgatar, salvar, redimir, perdoar, lavar, levantar, construir, proteger, afirmar, abençoar, melhorar, cuidar, defender. Grande propósito do pastor Jesus é dar vida abundante para as ovelhas. Mas uma terceira coisa que nós podemos dizer: Jesus é singular na sua identidade, Jesus é singular no seu propósito, mas Jesus também é singular no seu comprometimento. Jesus se distingue do mercenário no comprometimento irrestrito com as suas ovelhas. Olha só o que Jesus diz, quando ele está descrevendo aqui o mercenário. Ele diz: o mercenário foge. Sim, o mercenário foge, mas Jesus permanece. O mercenário abandona, mas Jesus continua cuidando. O mercenário desiste, é isso que Jesus mostra aqui, mas Jesus dá a vida pelas ovelhas. Jesus enfrenta o lobo por amor às ovelhas. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. É isso que nós entendemos aqui. Eu quero terminar, queridos, fazendo 3 afirmações finais. E eu quero terminar fazendo algumas considerações agora sobre as ovelhas, tá? Eu falei sobre o bom pastor, caracterizei o bom pastor, defini o bom pastor. Mas agora eu quero dar 3 lições finais para as ovelhas. Primeiro, a ovelha é ingênua e precisa de direção. Não se ofenda com isso, viu, querido? Você é ovelha, eu também sou. A ovelha é ingênua e precisa de direção. Nós não temos muito discernimento. Quando nós estamos iniciando um novo ano, vamos entender essa lição. Somos ovelhas ingênuas e precisamos de direção. Não temos muito discernimento, às vezes falta-nos sabedoria. Nós nos achamos às vezes muito espertos. Por isso, o bom pastor precisa cuidar de nós. Por isso, ele precisa muitas vezes usar o cajado, que parece ser um instrumento muito rude. Por isso, às vezes, ele precisa quebrar a nossa perna. Você já ouviu falar sobre isso? Que um dos costumes, um dos instrumentos de proteção das ovelhas é o pastor quebrar a perna das ovelhas rebeldes. A ovelha estava rebelde demais, vivia fugindo, dando trabalho, tomando propósitos diferentes, rumos diferentes, querendo sair do aprisco. O que o pastor fazia? Essa profecia lá, estou falando agora da coisa real que acontecia. O pastor ia lá, quebrava a perna da ovelha, para que ela se aquietasse, para que ela não fugisse, para que ela permanecesse no aprisco, para que ela ouvisse a voz do pastor, para que ela aprendesse as lições, para que ela corrigisse suas práticas. A
A ovelha é ingênua e precisa de direção. Muitas vezes Deus, falando agora em sentido figurado, quebra a nossa perna para nos manter na linha, na ronda, na vontade dele. Mas tem mais, filho. São 3 considerações sobre a ovelha. A segunda é: a ovelha é teimosa e precisa de correção. Então a ovelha é teimosa. Nós somos teimosos por natureza. A ovelha se mete em encrenca com facilidade. As ovelhas seguem a multidão sem medir consequências. As ovelhas teimam em repetir os mesmos erros, perpetuar os seus padrões errados. Quem tem criança em casa, filhos pequenos, sabe disso. As crianças repetem, fazem as mesmas coisas. Às vezes você diga: não faça, não faça. E não só criança pequena, né? Claro, os Henrique, já estão avançados dos 10. Sabemos que não, porque você sabe o que eu estou falando. A ovelha teimosa precisa de correção. Mas finalmente quero dizer que a ovelha é indefesa e precisa de proteção. A ovelha, queridos, não tem instrumento de defesa. Puxa, eu pergunto a você: qual é o instrumento de defesa da ovelha? Por isso que esse texto é tão extraordinário, por isso que quando a gente está falando do bom pastor, em todo esse contexto, por causa disso, que esse texto se torna assim maravilhoso. Qual é o instrumento de defesa da ovelha? O instrumento de defesa da ovelha é o pastor. O único instrumento de defesa da ovelha é o pastor. Não tem instrumento de defesa. É um animal ofensivo. Alguns até tentam dar umas peçadas. O único instrumento de defesa da ovelha é o pastor. Que verdade maravilhosa, queridos. Comecemos esse ano, então, com essa verdade. O único instrumento de defesa que nós temos nesse mundo hostil e difícil que nós vivemos é o pastor Jesus. Ele é singular. Ele é singular na sua identidade. Ele é divino. Ele é perfeito. Ele é singular no seu propósito. O propósito dele é diferente de todos os demais pastores. Ele é singular no seu comprometimento. Ele é o único capaz de dar a vida pelas ovelhas. Eu termino dizendo que a igreja é o grande rebanho de Deus. Que não sejamos, queridos, como esse grande rebanho de Deus, ovelhas teimosas, rebeldes, que se distanciam do aprisco e se afastam do bom pastor. Ao contrário, que sejamos ovelhas satisfeitas pelo alimento do bom pastor, o alimento da palavra de Deus. E sejamos ovelhas, queridos, alegres pelo cuidado do bom pastor. Que sejamos ovelhas obedientes à voz do bom pastor, que aqui Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E sejamos ovelhas que amam as outras ovelhas, amadas pelo bom pastor. Isso tem a ver com comunhão, com entendimento dentro da igreja. Sejamos ovelhas que desejam a companhia do bom pastor. E que sejamos ovelhas que amam. Ovelhas que amam o bom pastor. Que Deus abençoe, queridos, que nesse ano, sabemos que o bom pastor estará conosco. Nós sejamos as ovelhas obedientes.
obedientes, não fogem, e sabem que o único instrumento de defesa que elas têm é o pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?